Olá, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, então, dando início a mais um episódio, o 17º episódio do Compliance Cast, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial, que é um projeto que eu já vinha pensando há pelo menos uns 2 anos, justamente para trazer aqui para vocês histórias de empreendedorismo, mostrar como é a vida real de um empreendedor, de um empresário no Brasil. Afinal de contas, nem tudo é um mar de rosas, mas nem tudo também é um mar de espinhos, entendeu? Então a gente procura trazer aqui empresários consagrados aqui em Santa Maria e região, que realmente têm histórias de sucesso, possuem uma relação muito íntima com as questões do empreendedorismo, pois a gente sabe que empreender no Brasil não é uma tarefa nada fácil. Mas que se a gente consegue efetivamente ter disciplina, ter resiliência, buscar suporte, buscar conhecimento, as coisas começam a acontecer da forma como a gente deseja. A gente também sabe que um negócio, para que ele fique maturado, para que ele realmente comece a rodar de uma maneira correta e salutar, demora algum tempo, pelo menos 2, 3, 4, até 5 anos, às vezes até um pouco mais. Então a gente não pode desistir no meio do caminho. Sempre lembrando, então, que esse projeto conta com o apoio da Rede Moi. São 8 lojas, 5 cidades, 2 estados e uma só cultura. Ainda BIF Contadores, contabilidade inteligente para mais de 300 empresas em Santa Maria e região. Afinitar Cestas, conectar, surpreender e encantar. Autoridade em cestas corporativas em Santa Maria. Também na Nexa em Medicina do Trabalho, promovendo saúde e segurança para a sua empresa, aumentando a produtividade e reduzindo custos. Da La Máfia Barbearia, né? Seu estilo, viva essa experiência, você merece o melhor. E também da RV Assessoria Empresarial, guiando negócios para o sucesso, sua empresa crescendo com segurança jurídica. E hoje nós contamos aqui com a presença do grande amigo empresário Paulo Emílio. Tudo bom, Paulo? Como é que estamos? Paulo Emílio, que é, embora ainda jovem, um grande empreendedor. Já estamos com quantos negócios hoje rodando? 4 negócios. Desculpa a inscrição, Paulo, a idade, vamos lá. Tenho 30. 30 anos, pessoal, veja bem. Muitas vezes com 30 anos a gente nem faz ideia do que é possível fazer. E eu já acompanho a trajetória do Paulo há algum tempo. Ele realmente começou, né, Paulo, no braço, né, de baixo, com muita persistência, muita resiliência. E hoje é um empresário já consagrado de sucesso e que vai contar aqui pra gente um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história pessoal e também dos seus projetos, né, Paulo? Seja bem-vindo. Isso aí. Obrigado pelo convite. Sabe que a gente tá trabalhando dia a dia, então tu não para pra olhar o que foi feito, e sim claro. O que tem que fazer. Exato. E aí, quando tu convida assim pra conversar, o cara tá dando um susto, tá, peraí, eu falo o quê, né? Claro. Mas primeiro agradeço pelo convite e o que eu puder contribuir aí, claro, falar merece. Sobre o dia a dia, aquilo que acontece, será um prazer. Claro. Hoje a gente tem 4 empreendimentos, eu e minha sócia. Pode falar o nome aí, vamos lá, o endereço. A gente tem o Churrasco do Paulo, que foi o primeiro que a gente abriu, que é na Duque de Caxias, e na descida, logo abaixo passando de Medianeira, descendo ali, à direita, tem uma churrasqueira grande na frente, não tem como não enxergar na quebrada lá. Que foi o primeiro negócio, depois a gente... Quando, Paulo, que ano foi esse? O churrasco de 2020, setembro de 2020, auge da pandemia lá, entendeu? Acontecendo e nós querendo empreender, com aquela busca de empreender, né? Depois, em 2021, a gente abriu a Parrilla Paradiso, lá no Recanto Maestro, dentro das termas. Foi um desafio gigantesco, porque era 3 vezes o tamanho do que a gente tinha do churrasco, operação, etc. A gente tem a Parrilla Paradiso, depois a gente abriu o café lá dentro da faculdade, o Fiore del Café. Qual faculdade? Dentro da faculdade Antônio Meneghetti. Lá dentro da faculdade a gente abriu... Tem o café lá para os estudantes, foi em agosto de 2022. E agora, em 2024, a gente abre um novo empreendimento, que é o El Assador, ali na descida da Fernando Ferrari, logo na descida ali, antes de chegar no Big. Então, fomos com esses 4 empreendimentos, trabalhando diariamente. Uma coisa existe vida com 4 empreendimentos? Existe, cara, existe. Possível. Claro. É claro que a cabeça fica a 1000, mas existe, tem que existir, senão também não faria sentido, entende? O que eu percebo, Paulo, que assim, ó, como é importante também a gente seguir na mesma linha de segmento, né? Porque daí tu pega o know-how do negócio
E aí as coisas acontecem de uma maneira mais rápida, tu já tem os atalhos, né? Sim, sabe o que pode ser mais complicado, já tem soluções para os problemas mais pontuais, né? Que tu deve ter enfrentado no primeiro negócio. Sim. E agora, lá no Recanto é realmente um desafio, porque eu sou frequentador. Sim. E é um volume, assim, de pessoas enorme, né, cara? Como é que faz para coordenar tudo aquilo lá? Cara, exatamente. A gente montou agora o Elaçador, já, como tu trouxe, atalhando vários caminhos de erros que a gente cometeu tanto no churrasco quanto no Paradiso. E a gente pode falar isso tranquilo. Lógico, é natural, faz parte do crescimento. Né? Faz parte, é bom reconhecer para a gente poder melhorar, né? Esse é o grande ponto. Então, quando a gente abre o Elaçador, a gente já pega os melhores pratos que tem em cada casa, aqueles mais simples, mais fáceis de fazer. Já entende a lógica de como abrir um negócio, quantos colaboradores, o que precisa, o que não precisa, então facilita um pouco. Agora, quando a gente abriu o churrasco, a primeira semana, churrasco do Paulo aqui em Santa Maria, a primeira semana, cara, foi uma uera. Eu e a Jéssica trabalhando diariamente, sem saber quantos funcionários tinha que contratar, quantos de estoque tinha que ter. E aí depois, quando a gente abriu ainda a Parrilha Paradiso, foi ainda mais difícil, porque a gente tinha uma noção de churrasco com, sei lá, uma proporção, no caso. 6, 7 colaboradores, e lá a gente tinha que ter 30 colaboradores, sabe? Quantos colaboradores tem lá? Quantos colaboradores tu tem aqui? Hoje a gente tem em média lá 30, 35 colaboradores, lá na Parrilha Paradiso. Aqui no churrasco, quando pega final de semana, tipo domingo, que a gente acaba tendo mais gente, né? Pra trabalhar, a gente fica até 12 a 15 pessoas, dependendo do final de semana. E no Elaçador aqui, a gente tem em média de 25 funcionários também. Então, vamos somar lá, 25 com 35, aí já vamos pra 60, né? Isso, mas dá pra dizer 10, 12 no churrasco ali, então... Já vamos pra 70 funcionários. Então... Como é que faz pra coordenar? Porque a gente tem um enfoque muito especial aqui, pessoal, na gestão de pessoas, justamente pelo fato de que toda empresa é formada por pessoas, né, Paulo? E a gente sabe que a condução desses processos internos na parte de recursos humanos, ela é primordial para o sucesso do negócio. Às vezes, a gente demora um pouco para acertar a mão, né? Mas como é que tu, em particular, como é que tu faz a captação desses colaboradores, treinamento, processo de onboard dentro da empresa, para que eu sei que é necessário também um treinamento muito rigoroso para manter um padrão de qualidade, que eu sei que é excelente lá, excepcional, e também para tentar manter esse padrão quando tem um volume muito grande de movimento, né? Como é lá nos finais de semana e dia de semana também, né? Sim. Então, como é que tu quais são as estratégias que tu utiliza, tu e a Jéssica? Conta um pouco pra gente aí. Sim. Vamos pela parrilha lá. Quando a gente abriu a primeira semana, enfim, a gente, sem uma ideia de treinamento, de lógica pro pessoal, a gente abriu, deu um treinamento comum, básico, e vamos funcionar. Certo. Isso eu vejo como um problema. Então, tipo, hoje com o Elaçador, a gente consegue treinar melhor as pessoas, enfim, organizar melhor, atendimento, tudo. E naquela época, cara, tem que abrir, vai e vamos ver o que acontece, sabe? Muito mais no tateando do que no que na garantia. Certo. Então, cara, o treinamento inicial do colaborador, ele é muito importante, muito, muito importante, sabe? Quando o ele tem que conhecer aquilo que existe no teu negócio, porque imagina, chegando num lugar para trabalhar sem entender ninguém, então não conhecendo os colaboradores, sem entender o que vende, sem entender o que faz, sem entender o que são as coisas, sem entender o perfil, sem entender a cultura, então... A parte inicial, o treinamento inicial, ele é muito importante. E lembro que na busca por colaboradores, tanto em todos os lugares, a gente posta vaga, vai atrás, quem recebe bastante currículo, e a partir dali começa uma seleção de quem se encaixa na cultura do negócio também. Porque daqui a pouco tem uma pessoa muito boa ali, mas culturalmente não se encaixa no padrão do negócio, a tua metodologia de trabalho. Metodologia de trabalho. Por exemplo, a gente trabalha com muita gente nova, mais jovem. Certo. Se pegar lá a parrilha, a grande maioria deve ter lá em torno de 24, 25 anos. Churrasco do Paulo também, mesma coisa. Aqui no Elaçador, mesma coisa. Porque a gente sabe, eu sei trabalhar, a Jéssica sabe trabalhar com gente mais nova, entende? Então, para nós é mais fácil de trabalhar. Sim. É certo, errado, cara, é diferente. A mesma linguagem, né? É a mesma linguagem, pra gente é mais tranquilo. Claro. Então, a gente vai nessas buscas porque a gente já conheceu como a gente funciona, para também conhecer o negócio, sabe? Perfeito. Então, são coisas que a gente vai aprendendo com atalho. Mas, por exemplo, o que a gente consegue fazer, e aí depois de um tempo, isso é o que é o braço mais importante, é a formação de gente, é a formação das pessoas. Hoje, o nosso gerente, o Heron e a Fernanda, que cuidam do churrasco, por exemplo, cara, eles estão com a gente já há muitos anos. O Heron tá desde o primeiro dia. Legal. Freelance no primeiro dia. Então, hoje o nosso gerente tá lá desde o É importante perpetuar, né, Paulo? Para que a pessoa entenda. É fundamental. Isso é fundamental. As pessoas têm que, porque ao mesmo tempo,
As pessoas são, cara, quem tá lá hoje cuidando é o pessoal. Pra mim poder estar aqui conversando, porque a gente tem vida, pra gente poder ter um pouco mais aqueles alívio pra sair, fazer outras coisas, eles também, eles têm que estar ali, sabe? E assim, ó, quanto mais tempo tu perpetua, e é uma coisa que eu sempre costumo colocar aqui, mais incorporado nesse colaborador mais antigo tem a cultura da tua empresa. Claro. Que é o que te possibilita fazer as outras coisas, né? Que não precisa ficar 100% envolvido na operação. Claro que, principalmente o ramo da gastronomia, o envolvimento é muito grande, né, Paulo? A gente sabe que todo dia é uma guerra, entre aspas, né? Porque o estoque tem que rodar, né? Sim. São gêneros alimentícios, né? Tu tem que ter uma logística muito boa e isso gera uma preocupação muito grande. Sim. E aí, tu tendo pessoas que têm a tua cultura muito bem absorvida, né, dentro do negócio, é um facilitador e é fundamental, né? Cara, são essas pessoas que fazem a cultura do negócio também, sabe? Aí a gente fala da cultura do líder e tal. Cara, mas eles estão lá todos os dias, eles se constituem também. É óbvio, tu dá a mão ali, tu sabe o que é certo, o que é errado, e as pessoas vão por ti também. E vice-versa, sabe? Também confia e deixa eles constroem também o negócio, antes que fazem o negócio. Com certeza. E essa confiança, tipo, de ter... Aí tem também o Diego na cozinha lá, então um em cada pilar, e depois todos os outros que estão há bastante tempo, um em cada pilar, sabe, que constitui depois a cultura do negócio. Certeza. Se a gente vai pro Paradiso também, nosso gerente lá, o Jaziel, hoje tá desde o primeiro dia. Ajudou a limpar lá a churrasqueira no final de obra. E isso dá garantia também do negócio depois, sabe? Porque essas pessoas, elas crescem contigo, elas te acompanham, e ao mesmo tempo elas também amam o negócio. Se sentem parte do negócio, entendeu? Se sentem parte do negócio, né? É como se ajudassem a colocar os tijolos do negócio, sabe? Exatamente. Então ajudar a construir. Exatamente. Então se sente parte, são parte. Porque, são cara... fundamentais, né? Fundamentais. E também, né, Paulo, eu sempre digo assim, que quando a gente encontra pessoas assim que realmente entendem, tem comprometimento com o teu negócio, a gente precisa valorizá-las assim de uma maneira também um pouco diferenciada, né? Para não perder, né? A gente sabe que eu escuto muitas histórias aqui de empreendedores. Eu coloco a pessoa lá, treino, daí ela aprende tudo comigo, vai abrir o negócio dela. Eu digo, tá, mas isso também pode ser uma decorrência da vida. Só que se tu treinar, se tu incorporar ali, valorizar ela, que ela se sinta realmente valorizada, no aspecto financeiro mesmo, né, Paulo, de uma boa remuneração, tudo mais, ela vai te acompanhar, né? Ela vai fidelizar contigo. Sim, né? O que acontece? A gente vai aprendendo e vai tateando, né? Então, cara, eu fui funcionário durante muito tempo, trabalhei lá no Recanto, na Fundação Antônio Meneghetti, durante bastante tempo e aprendi muito lá dentro também. Até um dia, enfim, a gente quer empreender. Ficou do outro lado da mesa, do outro lado da assim, mesa, né? Então, e sempre quis aquela ambição de crescer, de querer se desenvolver mais, enfim. Claro. E hoje eu entendo que as pessoas também que querem também tem que ter esse espaço para crescer dentro do nosso negócio, sabe? Perfeito. E, cara, eles têm que ter poder de decisão. Ótimo. Tipo, sabe? Porque... Delegar, né? Às vezes, sim, tem que ganhar bem, óbvio. Então, tipo, a parte fundamental. Claro. Mas eles têm que ter poder de decisão de dizer assim, Paulo, posso fazer isso? Cara, vai. Só cuida pra não errar, entendeu? E aí tu dá essa liberdade pro colaborador também de ir e se experimentar. Ele também se sente não só valorizado, mas tipo, cara, ele tá empreendendo dentro do teu negócio. Com certeza. Entendeu? Então tu não vai ter vontade de empreender fora porque tu já tá empreendendo ali dentro. Tem uma estrutura bem montada, né? Bem organizada. É muito mais fácil crescer ali no que já tá rodando do que muitas vezes, então, né? De modo inteligente usa o negócio, né? Claro, com certeza. Pra se desenvolver. E eu acho que tu chegou num detalhe muito importante, que é justamente a questão de saber delegar, né? Eu conheço muitas pessoas e dentro das minhas empresas lá também eu consegui montar um time que graças a Deus eu tenho essa possibilidade de me afastar, de estar aqui, de desenvolver novos projetos, né? Sim. Como agora, por exemplo, nós vamos ter a Blintz, que em razão de tudo que aconteceu no estado, né, que já é sabido, que a gente nem vai falar mais aqui, vamos falar de coisa boa, foi transferida para o dia 10 de agosto lá no Recanto Maestro, tá? Que vai ser a imersão Blintz, das 9 da manhã às 20 horas, tá? Onde eu vou dar os 10 passos para blindar a empresa contra ações trabalhistas. Muito em breve aí na nossa rede social, pessoal, Rômulo Vargas no Instagram, _RH. A gente vai estar divulgando um material mais específico e justamente por já conhecer toda a trajetória e os erros mais ou menos se repetem, entendeu, Paulo? Sim. Então a gente coletou esse material e montou esse conteúdo que é muito valioso, porque às vezes o empresário não tem como saber tudo, de tudo, né? Sim. A gente sabe que o ensino tradicional, ele prepara, ele capacita, mas ele não dá, assim, uma abrangência mais ampla, mais geral de tudo que envolve na parte da gestão de pessoas, que eu, no meu entendimento, eu digo o motor propulsor do negócio, né? São as pessoas.
Então, a gente saber coordenar, implementar ferramentas internas é muito importante. E também a parte de delegar, voltando ao que a gente estava falando antes. Porque o negócio não tem como tu crescer se tu não souber delegar. E eu vejo isso uma dificuldade muito grande, porque o empresário, ele é o dono, né? Ele quer, ele gosta, é a vida dele que está ali. Então, tu entregar, muitas vezes, determinadas tarefas na mão de outras pessoas causam uma certa insegurança, um temor, né, de que as coisas não aconteçam da maneira que tu quer. Então as pessoas têm a dificuldade de delegar, mas enquanto o empresário não entender que sem delegar o negócio dele não vai crescer, ele fica meio engessado, né, meio estagnado. Né? Sabe que 2 pontos para a delegação, mas a parte de fazer curso e ir atrás, a gente não vai saber tudo. E nem tem como saber tudo. Cara, direito é tua área. Eu gosto dessa carne. Entendeu? Claro, lógico. Então, cara, a gente precisa ter esse acompanhamento, tem que entender, tem que saber o que acontece. Mas eu não vou botar uma ação, não tem como de ir atrás, de defender alguém, não, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente tem que conhecer. É importante a gente ter o conhecimento. Até pra gente não errar dentro do negócio, né? Então, a gente sabe que existe muita vontade do empreendedor, aquela de ir atrás, de trabalhar, de ter o braço para trabalhar. Mas o CNPJ tem que estar organizado, entendeu? Exato. A vontade é minha. Agora o CNPJ tem que estar organizado. O CNPJ tem que saber o que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, a lei como funciona, principalmente, né? Então... Paulo, principalmente, sabe por quê? O que eu digo isso? Hoje em dia, todas as pessoas têm muito acesso à informação. Os órgãos fiscalizadores, o Ministério do Trabalho, ele diariamente é noticiado de irregularidades e ele vai te visitar se não tiver tudo em conformidade, né? E eu sempre brinco, depois que o Ministério do Trabalho vai no teu endereço, ele nunca mais esquece, né? Ele nunca mais esquece. Então, é melhor não receber uma visita, né? Ou se receber essa visita, que esteja tudo em ordem, né? E tem que estar certinho. Por exemplo, lá em todos os restaurantes, né? Tem o História Contabilidade que nos acompanha e cuida. Perfeito. E, cara, eu confio plenamente no que eles dizem, Paulo, tem que ser assim, também tem que ser assim, ponto. É o que a lei diz, então a gente não pode ser ingênuo com a lei. Então, deixa, dá. Não, cara, faz o que tem que ser feito. Já tá ali, é a regra do jogo. E todo mundo tem acesso à informação, né, Paulo? Ninguém, então, tipo... Acabou aquela história que tu vai ficar dando uma mascaradinha aqui, um jeitinho brasileiro não tem, mas... E aquela coisa, tipo... eu, particularmente, eu e a Jéssica, a gente faz tudo que a contabilidade de advogado manda, a gente faz. Porque depois, se tiver errado, eu culpo eles. Tu que me falou que era assim que ele vai ser feito. Então, quem errou é tu que vai cagar isso aí. Tem que seguir a risca, né? Cara, segue a risca que tem que ser feito, é abraço, entende? Com certeza. Então, tem risco, tá? Então faz o que tu acha que é melhor aí, esquece o risco e vamos fazer. Porque a gente não cria aquele passivo, né? Que as empresas têm e depois, né? Então, o que acontece, né, Paulo? Hoje em dia, essa questão de tu procurar uma assessoria jurídica somente quando tu recebe uma citação de uma ação trabalhista, de um processo judicial, acabou essa cultura, né? A gente tem que procurar ter ferramentas que estanquem o problema na origem. Uma das ferramentas que eu desenvolvo muito nas empresas é o canal de sugestões ou de denúncias, né? Sim. Aquela urninha física mesmo, um QR Code, em que a pessoa pode te dar uma sugestão ou te relatar alguma coisa que está errada. Porque o empresário é sempre o último a saber, né? Sim. Então essa ferramenta ela é muito útil, só que tem algumas empresas que ficam com receio. Mas vamos abrir a caixa preta? Não é melhor tu abrir a caixa preta logo e olhar e já ir lá pontualmente corrigindo, né, verificando onde tem irregularidade. Muitas vezes a gente tem um colaborador que a gente acha que ele é um anjo e às vezes ele está fazendo alguma coisa que está prejudicando o teu negócio, né? E tu só vai saber disso quando tu demite ele. Aí vem aquela notícia, tu sabia que esse fulano fazia isso? Cara, tá brincando comigo, não é possível. Com aquele cara de anjinho, né? Aquela cara de anjinho tá fazendo tudo isso. Tava fazendo. Então, implementar esse tipo de ferramenta e esse canal de sugestões tem sido muito legal, assim, a gente fazer. A gente abre ele aos clientes, aos terceirizados, aos próprios colaboradores, porque ali ele consegue te relatar alguns fatos que normalmente ele fica constrangido, porque ele tem medo de perder o emprego, sofrer alguma perseguição, né? Então mantém um anonimato e abre esse canal de comunicação com a direção da empresa. Sim. E aí tu consegue agir pontualmente, estancando, né, evitando a criação desses passivos silenciosos, evitando eventualmente alguma questão que pode estar causando assédio moral, né, que é muito comum, né, e às vezes a pessoa não... Uma coisa que a gente acompanha, todos os negócios, até
a gente faz as reuniões individuais com cada um colaborador. Mesmo quando vai acertar a folha, Ótimo. ou quando vai... Tipo, feedback. Cara, eu sou uma pessoa muito aberta. Claro. Tipo, muito tranquilo. Quer, vem e me fala o que quiser, sabe? E eu dou essa liberdade também pro colaborador, pro colega de trabalho ali, porque não somos colegas ainda. Claro. Tipo, eu dou essa liberdade pra todos eles, porque daqui a pouco exatamente isso. Tem uma situação que tá incomodando o cara é bom, tem a cultura da empresa, mas ele tem não fala, fica amargurado, fica remoendo, aí vai trabalhar com o negócio na cabeça, e fica remoendo e não fala, e daqui a pouco pede pra sair, ou arruma outra coisa, ou vai fora, né? E tu não entende por quê. E aí tu fala, o cara era bom, porque o cara saiu? Não, então, tipo, a gente dá essa abertura pro colaborador falar, porque de modo bem aberto, sabe? Claro. Porque aí daqui a pouco surgem tantas coisas ali que tu não tá sabendo o que tá acontecendo, que tu tem que intervir, algum outro que franca, tem uma atitude não da cultura da empresa, e aí, sabe? Então é uma coisa bem franca que tu vai ali pra eu também, e vai organizando a casa. Eu já trouxe alguns outros convidados aqui que eles fazem, tipo, avaliações periódicas, né? Tipo, até uma autoavaliação, olha, o que tu acha que tu tá bom, que tu tá ruim, que tu pode melhorar, e aí depois tu vai coletando esse material e tu chega numa reunião com ele, olha aqui, ó, tu viu só como tu conseguiu crescer, tu mesmo te autoavaliando, tu mesmo enxergando como tá a tua atuação, e também abrindo esse canal para que ele diga, cara, o que tu acha que pode melhorar, né? O que tu acha que tá errado, né? Essa conversa vai ficar aqui entre nós, mas que tu utiliza a tua franqueza para que eu possa saber o que tem que melhorar, né? O que é possível melhorar. E até para pontos de melhorias do negócio, né? Claro. Tipo, daqui a pouco é uma ideia que aquele cara é mais fechado, não tenha... E daqui a pouco ele dá uma ideia de negócio, sabe? Tão boa que tu coloca um produto novo. Então tem que ter essa abertura, porque quem tá botando a mão ali é os caras, entendeu? Então, tipo... Ele sente mais, tem a percepção, né? Do que o cliente pede, do que o cliente reclama. Mas se a gente fizer isso aqui, eu acho que vai melhorar. E várias coisas a gente fez como sugestão, a maioria das sugestões... Que legal. Dentro de casa. E a gente tá, cara... Vai, faz. Vamos ver o que acontece. E aí vai, funcionou. Então vamos adaptar essa cultura a isso. O colaborador se sente muito... Isso que eu te dizer, valorizado, e ele se sente também uma peça importante dentro da engrenagem, né? Claro, que é fundamental, né? E aí isso conta mais do que R$100 a mais de valor de salário. Entendeu? Com certeza. Então, tipo, é importante, claro que é importante, porque é um reconhecimento do CNPJ pro cara. Mas esse tipo de reconhecimento é pessoa por pessoa, sabe? É a parte da formação de gente que é importante. Sim. Mas nós estávamos falando antes da delegação, a gente foi para um outro caminho e volta. A parte, eu vou trazer um exemplo. É claro que eu adoro essa carne, como carne, porque pra mim é o que eu gosto de fazer, e assim, muita carne no início do churrasco, quem lembra, ia lá no churrasco, tu quando claro. Eu tava na churrasqueira, tem eu acompanhei desde o início, eu acompanhei toda a trajetória desde o início. Cara, adoro, então, óbvio que tu sabe como fazer e tu tem a mão pra fazer, porque tu fez bastante tempo. E quando tu bota outra pessoa pra fazer aquilo que é o teu chão, o teu posto, tu fica cuidando, tu quer, não pode errar. Dá uma angústia, né? Só que ao mesmo tempo tu tem que confiar no cara. Vou te dar um exemplo. Esses domingos, tempo eu tava aqui no churrasco, aí eu passei na churrasqueira e vi o fogo alto e tal, e eu olhei e falei, cara, esse cara vai queimar a cara. Ai, meu Deus. E aí na hora eu fui intervir, eu falei, tipo, na hora, para, cara, deixa o cara fazer, deixa de ser chato. Ele tá aqui fazendo, cara, todos os domingos, por que tu vai questionar, então deixa o cara fazer e acompanha. Se no final tiver alguma coisa que tu possa ajustar, tu vai lá e ajusta. Claro. E aí corrige a pessoa, mas deixa. E aí, dito fez, ele foi lá, fez, só que ele fez e ficou bonita a coisa, não ficou feio. Ele acertou, entendeu? Porque já tá ali todos os dias, ele já sabe como fazer, é o modo dele, cara. Entendeu? E aí eu ia entrar no modo, ia atrapalhar o processo, e então, cara, deixa o cara fazer, confia. Delega, tá certo? Acompanha. Sim. E depois vê o resultado final. Mas não delega e fica ali querendo fazer, entendeu? Aí que daí tu acaba deixando o cara totalmente inseguro, né? Porque afinal de contas fica toda hora intervindo e falando que tem que ter... Não, cara, deixa o cara, vamos ver o que acontece. E aí, óbvio, ainda bem, deu certo. Se desse errado, eu tenho que intervir. E aí, assim, no final deu tudo certo. No final deu tudo certo, enfim. Mas é um ponto, tipo, cara, delega, acompanha e depois vê o resultado, sabe? Acompanha o resultado e aí, enfim, se tiver que corrigir, corrige depois, sabe? É que o segmento da gastronomia, né, Paulo, ele demanda um acompanhamento bem pontual e criterioso, né? Exatamente. Um prato que não é servido da forma como tu quer, pode mandar o teu cliente embora para sempre, né? Um atendimento. E acontece, o cliente,
é impossível ter uma segunda primeira impressão, né? Então, essa aí é difícil, então não tem como ter uma segunda primeira impressão. Então, tu acertar a primeira mão, ou pelo menos tu deixar aberto, errou um prato, mas tu deixar aberto pro cliente voltar e ter uma nova experiência, isso é fundamental, sabe? Com certeza. É óbvio que nada é um mar de flores. Imagina, a gente atende lá na parrilha domingo, por exemplo, às vezes 300 pessoas, 350 pessoas, sábado de noite 350, 400 pessoas, sabe? É bastante giro. Bastante. Não tem como um não sair Alguma coisa pode acontecer, entendeu? Por mais que tenha uma operação enxuta, que tá ali uma operação forte, que tá ali trabalhando há bastante tempo, sabe? E hoje, graças a Deus... A gente é falível, né? É passível, né? Pode acontecer, né? Existem coisas que acontecem. Claro. Mas aí que tá, eu sempre trago pro pessoal, corrige antes. Tipo, o cliente, ele tem que sair melhor do que quando ele entrou no teu negócio, claro. Sabe? Tem que sair, tem que ser mais feliz do que quando ele entrou. Com certeza. Então, pode acontecer alguma situação na mesa? Pode. Mas aí tu corrige, sei lá, dá um jeito, cara, corrige. Faz aquele carinho. Faz um cliente, carinho, né? dá uma atenção especial, sabe? Não deixa, porque é ali que tu ganha ele. O atendimento é primordial, né? Já vieram outros convidados aqui do mesmo segmento e às vezes a gente não se importa de pagar assim, um valor até um pouco mais alto, desde que tu seja bem atendido, né, Paulo? Assim, atenção. Eu já tive estabelecimentos aqui que eu cheguei na porta, a recepcionista, tudo bom? Mesa para quantas pessoas? Aí tava eu, a minha esposa e meu pequenininho, né? Tem ali em cima. Daí eu fiquei olhando assim pra ela. E ninguém nos acompanhou até mesmo, por exemplo, tipo assim. Sim. Aí eu subi lá em cima, tem a aí ninguém vinha, né? E eu com o gurizinho mais ou menos no colo, que não tinha cadeirinha pro bebê, né? Aí eu assim... amigo, tu tem uma cadeirinha? Ele, tá tudo ocupado. Tipo assim, mas ele nem foi lá ver. Nem deu um jeito. Não tem como sentar ele aqui numa cadeira normal. Eu digo, mas, cara, por favor, é complicado. Sabe o que eu fiz? Eu fui embora, entendeu? Não volta, né? Não volta, entendeu? Fica a lembrança ruim, né? Exatamente, né? Fica como até os pratos me pareciam ser bem saborosos, assim, mas enfim, o atendimento, né? Sim, perde, né? Pessoal, a conversa está muito boa. Nós vamos para um rápido intervalo, tá? Em seguidinha a gente volta. Temos muito mais aqui para conversar. O Paulo, embora com pouca idade, já tem uma trajetória bem consolidada. Ele vai contar um pouquinho mais dos outros projetos dele, um pouco mais da sua trajetória de vida e também como ele conduz todo esse pessoal, 4 negócios, né, Paulo? 70 colaboradores com total maestria, como vocês podem ver aqui, tá? Fiquem espertos, não saiam daí que daqui a pouquinho a gente volta. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A Business Gadeia tem o prazer de apresentar o lançamento da Melnick e Arcádia, o Arbo Village Park. Uma oportunidade para você aproveitar do melhor que um bairro planejado tem a lhe oferecer. Localizado em Camobi, o empreendimento contará com lotes residenciais e comerciais em ótima localização, além de uma praça central, paisagismo exclusivo, playground, academia ao ar livre e sede para a associação de moradores, com condições de pagamento que irão facilitar sua aquisição, podendo chegar em até 100% financiável, com uma nova sede, localizada na Rua Benjamin Constant, número 670. Aposte na Business Gadeia para lhe direcionar onde melhor investir seu capital. Por todos nós, uma campanha solidária.
Vamos dar voz a iniciativas que estão ajudando a reconstruir nossa cidade e região e que dão esperança aos nossos corações. Escaneie o QR Code, conheça mais ações e ajude o coração do RS. Por todos nós, uma iniciativa do Grupo Diário. Pra você que quer viver em paz, família sorrindo, amigos contigo, isso é Causo Mais. Na Causo Mais, nós sabemos que a consulta com o médico especialista não pode esperar, que o plantão 24 horas adulto e pediátrico é fundamental, que os descontos em exames, atendimento odontológico, além de todos os benefícios que nosso cartão oferece, garantem saúde e tranquilidade pra você e sua família em todos os momentos. É Causo Mais. Voltando então, família empreendedora, aqui Rômulo Vargas, dando início ao segundo bloco desse 17º episódio do Compliance Cast, né? A sintonia perfeita para o sucesso empresarial, que já tivemos aqui nada menos que 17 convidados, né, Paulo? Todos eles com uma relação muito estreita com o empreendedorismo, né? Pessoas já com seus negócios bem consolidados, mas que estão consolidados hoje porque souberam, né, ter coerência nas ações, ter disciplina, ter resiliência, saber entender que o mercado oscila muito, né? Que a gente tem altos e baixos. Tu mesmo nos relatou aqui que abriu o teu negócio no início da pandemia. Eu vou contar uma história parecida aqui daqui a pouco. Mas antes disso, pessoal, eu quero mais uma vez aqui agradecer aos nossos apoiadores. Eu sempre digo que quando a gente começa um projeto, é difícil a gente ter o respaldo. Muitas vezes as pessoas às vezes não acreditam ou ficam meio com receio. Então eu quero mais uma vez agradecer aqui aos nossos apoiadores, Redmoi, Grande Mike Oliveira, obrigado pelo apoio. BIF Contadores, dos amigos Eduardo Botega e da Miriam. Afinitar Cestas, Jefferson Roberto e Danusa. Nexe Medicina do Trabalho, Daniel Dornelles. La Máfia Barbearia, dos amigos Hugo Madeira e Ricardo Oliveira, um forte abraço. E da RV Assessoria Empresarial, que é uma empresa de nossa titularidade e que a gente faz um acompanhamento muito pontual nas empresas, Paulo. Temos todas as dúvidas em tempo real, eles vão mandando, a gente vai trazendo soluções, o que proceder com isso, o atestado médico, como fazer, justifica a falta, questão do atraso, cartão ponto, tudo que diz respeito à advertência, eventualmente tem que aplicar, como faço, devo fazer, não faço. Então a gente faz esse acompanhamento muito pontual e tem surtido muito efeito, né? As empresas têm fidelizado, a gente tem, graças a Deus, tido um grande respaldo no desenvolvimento desse trabalho. E também, pessoal, lembrando a vocês que os episódios são transmitidos todas as quartas-feiras do nosso canal do YouTube, Rômulo Compliance Cast, tá? Todas as quartas à noite são transmitidos através do nosso canal do YouTube. E aqui, como vocês devem estar acompanhando hoje, né, aos sábados, às 17 horas e domingo às 15h30 na TV Diário e Rádio CDN. Paulo, 30 anos já com 4 negócios, graças a Deus, bem estruturados, né? Mas como é que isso surgiu na tua vida? Tu começou trabalhando como funcionário, carteira assinada, a partir do momento tu entendeu que queria mais. Eu sempre digo isso porque eu sei que tem pessoas que querem começar um negócio pequeno, e pode ser que normalmente começa pequeno, né? Criar uma outra fonte de renda, nada impede que tu comece criando uma outra fonte de renda, e depois que isso se consolide, tu abandone, de repente, um vínculo formal de emprego para ter o teu negócio numa amplitude maior, né? Em várias filiais, vários segmentos. Então, conta pra gente como é que surgiu esse sentimento em ti, como é que foi lá desde o início para o pessoal saber. Vamos lá, eu vim em 2000, final de 2010 para Santa Maria, lá pro Recanto Maestro. Tu não era aqui? Não, sou natural de Alegrete, lá da fronteira. De lá que vem o amor pelo churrasco também, enfim. Claro. E vim para o Recanto Maestro para fazer faculdade de administração. Me formei em administração. O primeiro trabalho foi de garçom, então sem nunca imaginar ter um restaurante naquela época. Fiquei um ano trabalhando de garçom lá no hotel, enfim, aprendi a lógica de um restaurante, como funcionava, todo o processo do restaurante.
trabalhava diretamente no restaurante, depois comecei no salão, depois vai começar a montar buffet, finalização do buffet e tal, atender mesa, fazer caixa, enfim, fiz tudo naquela época sem nem imaginar ter restaurante, né? Então foi uma oportunidade gigantesca que tive naquela época, enquanto fazia administração ainda. Depois trabalhei numa empresa de tecnologia, 1 ano. Trabalhei numa empresa de contabilidade, 2 anos. Me formei em administração e fui trabalhar lá dentro da Fundação Antônio Meneghetti, dentro da faculdade Antônio Meneghetti mesmo. Tu desenvolve trabalhos lá ainda até hoje, sim, né? Sim, até hoje. Tu é professor? Hoje. Sou professor lá na faculdade também, e aí, quando... Eu confesso pra ti que eu nunca tive ideia de empreender, tá? Até então eu não tinha aquela vontade de ter negócio e tal. Sempre pensei em crescer dentro de uma empresa e me desenvolver, ser um executivo dentro de uma empresa. Até que lá, trabalhando na fundação, fui aprendendo, tive um espaço grande lá de aprendizado, tipo, muito aprendizado mesmo, com as pessoas que trabalhei junto lá, com a senhora Anne, com o próprio senhor Roberto Argenta, que é da Calçados Beira Rio. Perfeito. E aí, a partir disso, começou a surgir um gosto por, cara, quem sabe eu posso ter um negócio também pra mim, né? E acompanhando as pazes. Então, como eu trabalhava na fundação, eu participava praticamente de todos os cursos, só que trabalhando, entendeu? Entendi. Então, tipo, mas automaticamente vai absorvendo aquilo ali, né? Vai na sala, vai acompanhando, se ambientando, né? De pezinho atrás das salas, lá acompanhando as aulas, então... E aí, a partir dali, começam a vir aquela vontade. Eu lembro que eu saí de uma aula com uma vontade de, cara... Um dia, quem sabe, eu quero ter um negócio, sabe? Tipo, eu acho que seria interessante. E aquela pulsão, aquela informaçãozinha foi crescendo dentro da gente, sabe? Quem sabe podia ter um negócio, quem sabe podia ter um negócio. E aí, nisso, meu primeiro negócio ainda não foi churrascaria, não foi restaurante. Nisso, eu abri uma empresa de tecnologia junto com um sócio, José Luiz, da Forte Tecnologia. E saí de um curso, inclusive, estava trabalhando, saí daquele evento, e pensei, queria ter meu negócio. E aí, nisso, o Zé me liga e fala, Paulo, a gente podia montar uma empresa de tecnologia e tal, tô saindo também da empresa que eu tô hoje, o que tu acha? Tu cuida da parte financeira e comercial, e eu cuido da parte de TI. Eu falei, vamos, né? E aí começou um processo que a gente falou, eu ainda trabalhava muito bem na fundação, tinha um cargo legal na fundação, e sempre amei aquele lugar, porque aquela coisa, quando tu tem liberdade, tu consegue ir acompanhando e colocando esse tijolinho na construção do negócio, então tu se sente parte daquilo, né? E eu falei, cara, Zé, eu tô muito bem estruturado aqui e tal, mas eu tenho... Trabalho, gosto do que eu tô fazendo aqui, mas também tenho vontade de empreender. Quem sabe a gente inicia, mas eu não vou sair daqui. Entendeu? Tipo, vamos crescendo, vamos ficando com os dois. No momento que a Forte tiver em condições suficientes de eu ficar só na empresa, direto na empresa, a gente vai junto, né? Sim. Então eu fiz essa passagem com uma tranquilidade também, conversando com as pessoas de lá, tipo, com os conselheiros, de falar, pessoal, tem meu negócio, quero ter um negócio, mas sigo aqui, porque precisar, manhã, tarde, noite. Então foi a época que eu trabalhei, tipo... Juro pra ti, manhã, acordava às 7 da manhã e ia até 1 da manhã, de noite trabalhando, voltava. Eu trabalhava manhã e tarde lá na fundação e de noite eu trabalhava na Forte, estruturando a empresa. Isso foi durante um ano inteiro praticamente. E aí, 2020, depois já saí, em 2019 acabei saindo da fundação, ficando só junto com o Zé na Forte. Você nunca perdeu o vínculo, né? Com o Recanto, sai pela porta da frente e volta pela porta da frente. Claro, lógico. Então, vim trabalhar aqui na Santa Maria, na Forte Tecnologia, que foi a primeira empresa. E aí, depois disso, eu vi, cara, tava tudo certo, tava tudo bem, indo tranquilo, a Forte crescendo, começou a se desenvolver e tal. Eu falei, mas, cara, eu não tenho um produto, eu me sentia parte, era parte, mas ao mesmo tempo tinha algo que incomodava, sabe? Podia fazer uma coisa diferente. E aí, um certo dia, eu tava com a Jéssica, nós dois, eu sempre, todo domingo, praticamente, ia ser carne, tá? Então, pra mim, domingo era dia dessa carne. Tá na veia, corre no sangue. Já fazia isso normalmente, todos os dias, então, todos os domingos, então pra mim era normal. Surgiu a ideia. E aí, eu parei pra comprar carne, nós dois, a Jéssica parou pra comprar carne um dia, automaticamente, eu não conseguia essa carne, cheguei tarde em casa, que tava, inclusive, lá no Recanto, E tu foi comprar pronto. E eu falei, vamos pegar pronta, quem sabe? E aí a gente foi pegar pronta, e aí eu olhei aquele negócio, os caras fazendo a carne pronta, eu falei, cara... Tá aí. Se eu fizesse, eu podia fazer isso aqui todo domingo da minha vida. Foi mais ou menos isso, sabe? E aí, depois eu pensei, mas quem sabia que aquele negócio foi na minha cabeça? Tipo, passou 1 mês, 2 meses ali, a Forte tava tudo certo, não tinha que me preocupar. E aí eu pensei, mas esse negócio aqui é legal, sabe? Eu faria, aquele negócio ficou na cabeça. E até que na determinada situação, eu sentei com o José Luiz e falei, vamos organizar minha parte, compro minha parte e aí eu vou montar meu negócio.
E no momento que eu vendi, eu falei, cara, agora tem que montar um negócio. Agora você corre atrás da Isso máquina, foi março de 2020, abril de 2020, Nossa, lá, as começando portas da na pandemia. Eu falei, tá, esse negócio vai ficar 1 mês, 2 meses, aí vai passar, né? Nossa Só que eu já tinha tomado a decisão, o negócio tem que sair, Nossa ponto Senhora. final. E nisso a Jéssica também, ela também trabalhava lá no Recanto, trabalhava bem e tal, na construção, no início das termas, né? E aí eu falei, Paulo, se tu for montar um negócio também, tem interesse e tal, vamos junto, quem sabe? A gente mora junto, a gente organiza as coisas e tal, e a gente abre junto. Eu falei, óbvio, vamos junto, né? Sei da competência dela também, ela cuida bem, é boa Claro. no que faz. Então, cara, vamos junto e a gente agrega um ao outro, né? E aí começou o churrasco do Paulo, né? A gente surgiu, o primeiro pra gente fez o churrasco do Paulo ali, e aí no início, como tu tinha um valor escasso, tipo, não é que tinha dinheiro pra torrar, enfim, pra fazer um negócio mega... Outro, Paulo, outro detalhe, né? As pessoas acham que sempre tem que estar tudo favorável, né? Que tu tem que ter todo o dinheiro em mãos, que tu tem que esperar o melhor momento, né? A gente sempre diz, cara, o melhor momento é agora. Tu tem que fazer o movimento, começar a executar. Sim, Né? exato. Começa a desenvolver o movimento, que daí as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo, tu vai criando formas, né, de executar as ações e vai buscando e as coisas. Porque se tu for esperar sempre o melhor momento, tu nunca vai sair do lugar, né? Nunca vai sair do lugar. Né? E aí, tipo, a gente não tinha todo o recurso, assim, Claro. sabe? Não peguei também, fui atrás, Sim. comecei a correr, mas não cheguei a pegar empréstimo. Tá. Tipo, fui pelas próprias mãos, assim, Aham. construindo. Cara, começa com o simples. Cara, eu vou começar com o simples, com o que eu tenho. Vou atender bem as pessoas, vou qualificar o produto, vou melhorando o produto, vou atendendo e vou fazendo o cliente, porque não tinha outra solução se não fosse assim, entendeu? Claro. Tinha que acontecer e ponto. Então, Sim. a gente iniciou, então, no início juro, eu ficava na churrasqueira, atendia a mesa, atendia o caixa, quando precisava, e a Jéssica ficava no caixa, ia pra cozinha, e era nós dois, cara. Batia o escanteio e cabeceava. Mais ou menos, entendeu? O lugar era Eu menor, lembro, cara. tinha uma assim, loja ali aham, e tal, que a gente eu vendia lembro. carne crua também pra Aham. churrasqueira. E aí, mas o que foi legal? Que, tipo, os clientes vão curtir. Foi logo no início lá, Sim, bem no conheceu. início, bem no início. E aí depois voltou de novo, Claro. voltou de novo. Então, cara, alguma coisa a gente acertou, pelo Sim. menos, entendeu? Mas enfim, aquele gosto por querer atender bem o cliente, por querer fazer o negócio crescer. Aliás, pessoal, o atendimento lá é a marca registrada, tá? O atendimento muito bom, assim, ó. Claro que hoje em dia, né, como tá um volume muito grande, o Paulo não consegue ele, mas nessa época eu lembro que ele vinha na mesa, perguntava, cara, questionava a gente se estava tudo bem, se estava bem servido. Então o cliente é muito importante, o cliente é um ponto crucial, né? Sim, o principal Teu cliente, cara, o dono do negócio tá vindo aqui falar comigo, assim, como a gente se sente valorizado também, né? Isso eu posso dizer tranquilamente, foi um aprendizado que eu tive com esses outros líderes que eu tive lá atrás, sabe? Quando eu era funcionário. Porque eles cobravam, cara, tem que atender bem o cliente, tem que saber servir o cliente, tem que servir o cliente. E aí a gente aprende a ter o gosto por servir o cliente, sabe? E não se importar, e tem que chegar na mesa e perguntar como é que tá, não ter vergonha de chegar no cliente, não ter... Sabe, querer que o cliente, enfim, que volte, sabe? Quanto tempo depois do churrasco do Paulo tu abriu lá no Recanto? Um ano depois. Um ano depois. A gente abriu o churrasco em setembro de 2020, em novembro a gente Sobreviveu à pandemia. Sobrevivi à pandemia ali e graças a Deus, tipo, foi passando o tempo, a gente abriu numa sexta-feira, no sábado, saiu o decreto que na segunda tinha que fechar. Meu Deus. Mas deu tudo certo, cara. Na hora daquele frio na barriga, mas a coisa foi e funcionou. Até foi bom, eu acho, na época, pra falar bem a verdade, porque quando tu abre o negócio, tu vê um monte de coisa que tem que mudar, que tem que reestruturar, Claro. Então tu vai organizando, né? Eu sempre digo assim, ó, pessoal, o crescimento, ele gera uma desorganização. Claro. Né? Então o que tu bagunça. faz para te crescer? Vai balançar tudo. Se tu quer manter tudo sempre na régua, né, tu não vai crescer, tu vai ficar sempre no mesmo lugar. Né? E eu sempre digo que a empresa ou ela está crescendo ou ela está decrescendo, ela nunca está estável. Tu tem que estar sempre melhorando, sempre aprimorando, enxergando que as referências Brasil afora estão fazendo, né, para te tentar implementar coisas parecidas. Né? Eu sempre gosto, quando eu viajo muito, eu sempre observo o que está acontecendo, né, nos grandes centros e no mundo afora aí, para a gente trazer para o nosso negócio. Né? Então, o crescimento ele gera uma desorganização, é natural. Tu cresce, dá uma bagunçada, daí depois tu organiza de novo. E aí tu cresce de novo, dá uma bagunçada, e assim é como tu abrir um novo negócio, entendeu? Exatamente. Tu já tinha ali uma estrutura bem menor, né? Atendia quantas pessoas ali, mais ou No menos? churrasco, a média de 70 pessoas. 70 pessoas, aí de 70 tu pulou para 300. 300, imagina, Então, mais de 3 vezes, né? E aí, nessa passagem de atender um salão com 250 lugares postos, mas gira, né? Então, mudou, surgiu a oportunidade de ir lá para Parrilha Paradiso,
justamente porque a gente sai e deixa as portas abertas, sempre gostou do Recanto, sempre amou aquele lugar, então quando a gente pensou em montar um lugar, o churrasco tá bem estruturado, cara, vamos tentar lá, surgiu a possibilidade, né? E teve essa possibilidade, a gente começou, através do seu Roberto Argento também, a gente teve a possibilidade de trabalhar lá na Parrilha Paradiso, e aí começa um outro mundo, sabe? Um outro mundo, porque o churrasco é tranquilo, é simples, é aquela coisa tipo, cara, eu tô atendendo todas as mesas. Tá mais no teu controle, tipo assim, eu mesmo visualizando tudo, eu consegui enxergar todas as mesas, eu consegui passar em todas as mesas, eu consegui fazer o contato com o cliente em todas as mesas. Se tinha alguma coisa errada, eu mesmo lá e arrumava. Então muda um pouco o modo, sabe? Claro. E a gente tem que se adaptar também ao modo. A gente tem que se adaptar também, porque... E aí exige a bagunça pro crescimento, né? Claro. E aí exige, cara, tu pensar rápido, mudar rápido, aprender rápido, pra poder a coisa se manter. E eu confesso, tipo, nos primeiros meses a gente tomou muito pau, assim, muito pau e não falo bem tranquilo, sem vergonha, porque era uma fase de aprendizado nosso também, sabe? A gente também tava construindo. Mas não pode errar. Cara, a gente erra, qualquer empresa vai errar, funcionário todo mundo tem tipo... Mas tu reconhecer com humildade e depois tentar melhorar lógico, é o processo, sabe? Esse é o processo. Faz parte do processo. Mas daí de lá pra cá agora aqui na Fernando Ferrari, que é Elaçador, aí as coisas já aconteceram de uma forma mais natural. Diferente. Aí o que acontece? A equipe vai ficando madura, por exemplo, lá na Parrilha. Tu remanejou gente de lá pra cá, como é que tu fez esse processo? Consegui fazer isso. Algumas peças tu trouxe. Por exemplo, eu falei do Jaziel de lá, que tá lá há bastante tempo, pra trazer o exemplo daqui, tá? A Márcia, por exemplo, que é a nossa chefe lá, tá lá desde o primeiro mês, então, tipo, também há muito tempo, então os pilares, os gurus da Parrilha também estão bastante tempo, então os pilares estão bem construídos. Tem o Cauã, que tá lá há bastante tempo também, o Júlio, enfim, a gente tem os pilares bem construídos, então a equipe já tá montada lá. Então acaba que eu fico sem espaço pra essa carne, entendeu? Então preciso achar um outro lugar pra gente... Só em casa agora. Então vou fazer um outro lugar pra me pôr essa carne. E aí a gente começou a constituir aqui o Elaçador. E o que acontece? Todo aquele processo que tu acaba errando no início, tu conseguiu ajustar agora nesse novo negócio, sabe? Então, por exemplo, o marketing. A gente iniciou aqui sem marketing, só no boca a boca. Que foi o mesmo processo que eu iniciei lá no churrasco, diferente do Paradiso. A gente iniciou aqui, falei, Jéssica, vamos iniciar, a gente abre as portas, convida aquelas pessoas que a gente mais conhece, tipo, sem convidar, tipo, só avisa que tá aberto e tal, e as pessoas vão vindo e as pessoas vão construindo um negócio contigo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Por isso, Paulo, quem sabe essa ideia? Quem sabe faz esse cardápio? Quem sabe esse prato? E aí o cliente, quando ele volta e vê que o prato que ele sugeriu tá no cardápio, ele fica realizado. Então, fideliza de uma forma, né? Claro. A gente mudou um pouco o modo de abrir o negócio e sim, a gente trouxe o pessoal lá do Recanto pra cá pra dar treinamento pro pessoal aqui, pegou o pessoal do churrasco também pra dar treinamento pro assador, então os melhores, por isso também se sentem bem, né? Tipo, cara, tudo que eu faço tô podendo ensinar para um outro. Sim. Então trouxe o gerente de lá, o gerente daqui, enfim, todo o pessoal para treinar a equipe do Elaçador. Então a gente fez esse primeiro treinamento com eles, no modo de atendimento, porque o modo é o mesmo, independente do restaurante. É a tua cultura. O modo é o mesmo. Então, tipo, cara, tem que ser educado com o cliente. É um bom dia, é um boa tarde, é um obrigado, fique à vontade, é atenção no cliente, é a mesa... Quantas pessoas ali, Paulo, comporta ali? A gente consegue atender 130 pessoas. É um volume bem grande, né, de pessoas. É um volume grande. Não é um volume tão grande quanto lá, mas é um volume, querendo ou não, acho que é o razoável, o suficiente para te conseguir dar essa atenção em todas as mesas, que a gente fala, sabe? Perfeito. Então, a gente consegue fazer isso de cuidar o cliente melhor ali, enfim, também. Porque consegue estar mais perto do cliente. Dificuldades, facilidades e aprendizados em relação à gestão de pessoas. Aí, vamos lá, o que tu sentiu mais dificuldade desde o primeiro negócio? Coisas que tu domina muito hoje? O que tu recomendaria para quem tá começando, né? E precisa contratar 5, 10, 15, 20 colaboradores aí para o pessoal mais ou menos pegar a receita aí. Sim. Montar acaba sendo difícil montar uma equipe, difícil, sabe? Né? Quanto tempo tu acha que demora, Paulo, para te montar uma equipe redondinha assim, do jeito que... O importante é montar os pilares que eu vejo, perfeito, sabe? Ter os pilares, tipo aqueles caras que são teus braços. Entendi. E tu vira as costas, tu tem que as referências dentro de cada segmento, dentro de cada setor da empresa, né? Setor. Essas referências precisam ter. Enquanto não tem essas referências, tu tem que estar perto, tu tem que estar acompanhando, tu tem que estar ali achando uma pessoa que vai ser referência, sabe? Precisa ter as referências em cada setor. Porque depois elas distribuem a tua informação, entendeu? Tipo, distribuem aquilo que é tu, que é o negócio, que é o que tem que ser feito e tal. E tu tem que confiar nessas referências, sabe? Acho que esse é a parte de formação mais difícil, sabe? Que vai se dar ali pelos primeiros 6 meses, um ano. Perfeito. Não tem como antecipar isso. Não tem, né?
Porque durante 6 meses, durante um mês acontece muita coisa, mas nada que aconteceria em 6 meses ou um ano, por exemplo. E esse período é um período que já mais ou menos tu consegue, né? Tipo, ter um feedback daqueles que realmente estão se inserindo, daqueles que estão com mais dificuldade, né? Daqueles que realmente não têm o perfil que tu quer. Então tem que ter um tempo de maturação, né? Porque é um relacionamento também, deixa de ser, né? Então, tipo, a pessoa também tem que amar o negócio. Claro. Sabe? Também tem que se sentir parte do negócio, também tem que querer que o negócio vá bem. Então, isso tem que passar no dia a dia pra ela. E aquele cara que quer que o negócio cresça contigo, esse cara certamente vai virar uma referência dentro do negócio. Claro. Porque as pessoas outras vão olhar, quem tá dentro e falar, cara, mas por que ele tá fazendo isso e tal? Ele gosta mais. Então, tem mais proximidade comigo, com o Nito, com a Jéssica, enfim, tipo, esse cara vai virar referência. Ele vai perguntar pra quem? Pra ele, entende? Então, quando tu te insere, falando para todos os colaboradores, enfim, quando tu insere no mercado, cara, tenta entender, tenta começar a gostar do que tu tá fazendo. Porque no momento que tu começa a gostar do que tu faz, começa a gostar da empresa, tu vai virar referência da empresa, entendeu? Tu começa a fazer com amor, tu começa a fazer com mais prazer. Processo admissional, Paulo, vamos lá. Alguma receita? Tu participa ainda ativamente? Não? Hoje, eu tô aqui, e a Jéssica tava fazendo tinha 70 currículos hoje. Como é que funciona o processo admissional? Vamos lá, é uma entrevista, depois faz um teste, como é que é? Hoje a gente faz tudo por entrevistas, né? A gente faz Tu participa ativamente disso? Ainda assim, tanto eu quanto a Jéssica, tem que participar. Né? Em alguns lugares não mais tanto, tipo churrasco, que hoje é a Fernanda que faz, o Heron, mas quando eu posso eu participo também. Então, quando eu tô ali junto, eu participo. Na parrilha tem os guris que fazem também, o José, o Júlio, o Cauã. Então, mas quando eu posso também estar junto, eu acompanho. Tem que estar, né? E aí depois bota primeiro pra fazer um teste, fica um dia com a gente. E isso é importante também, porque às vezes não é o cara parece ser muito bom no discurso, mas às vezes não é o ambiente do cara. Entendi. Entende? Então não vai funcionar. E aí, enfim, acaba sendo um problema. Então fica ali, geralmente dá uns 2 dias ali, aí eu gosto de acompanhar. Sentir alguma coisa, né? Eu gosto de acompanhar e ver, porque, cara, tu consegue ver quem se insere e quem não se insere, sabe? E isso é na passada ali, sabe? No cruzar o salão, que tu vê, esse é interessante. Dá pra nós testar. Esse aí eu não sei, cara. É que a gente já tem mais ou menos uma leitura, né? Então tu começa a ter uma percepção, assim, um feeling mais... Qual é o aproveitamento, assim, do recrutamento, assim, a cada 10, por exemplo, que tu contrata, quantos perpetuam, quantos mais ou menos uma média? O relatório daqui da lançadora. Eu acho que dos 100%, pelo menos uns 40% já girou. Já girou. Então, tipo, a gente tá com 60% ali já ainda ficando. É o natural, é o natural. Não chora. É isso que acontece, ponto, entendeu? É isso aí. E aí, porque não adianta, cara. A cada 10... A cada 10, sei lá, ainda... Meia. Meia, sabe? E ainda tô no primeiro mês, então pode ainda ser que gire mais. Pelo menos 6 meses eu sei que vai girar mais gente. Mas é que tá. Quando o cara se insere, se adapta ao teu negócio, ele fica no teu negócio. Quando o cara não insere, ou ele pede pra sair, ou a gente tem que liberar. Naturalmente, as laranjas vão se separando, né? É o que eu sempre digo, né? É natural, é natural, sabe? E tá tudo certo, tipo, é assim que funciona. Faz parte, né? Faz parte. O que tu não pode é deixar de comandar o teu negócio pra uma outra cultura, tipo, pra mudar, sabe? Não, a cultura do negócio é essa aqui. A pessoa que tem que se adaptar àquilo ali, né? Não tu que tem que ficar te remoldando pra enquadrar alguém, não é né? ser rígido e fixo, mas ao mesmo tempo tu tem que ter um modo, sabe? Aquilo que é o modo que funciona. Ponto. É esse modo que funciona. Qualquer coisa que desviar desse modo que funciona, cara, não me serve. Claro. Entendeu? Então, tipo, a pessoa tem que entrar nesse modelo de funcionamento, sabe? Claro, entendi. Do negócio. Então, enfim, cara, a gente cuida muito, tipo, falta, atraso, principalmente nesse início, sabe? Porque a gente sabe que ali tem alguns indícios de, tem problema, sabe? Pode ter algum problema futuramente, ou, faltou e não avisou, cara... Alguma coisa pode acontecer. Entendi. E não é porque é um fato específico, porque já aconteceu várias vezes. E as pessoas não têm ideia, né, do que uma falta pode causar na tua dinâmica interna lá, né? Às vezes a pessoa, poxa, tu conta, né, com aquele número de pessoas e daí falta 1 ou 2, meu Deus, isso pode causar um impacto ali, né? Claro. Então, a questão das faltas é uma questão muito recorrente, Paulo, que nas empresas que a gente trabalha e presta assessoria.
E é uma maior dor de cabeça, né? Principalmente questão dos atestados médicos ali, muitas vezes traz para acompanhar o filho, a mãe, tem que aceitar, não tenho. Às vezes o cara é campeão de atestado, né? Tá sempre alguma coisinha ou outra. E às vezes isso te causa, tem que remanejar tudo dentro, né? Tipo, pode acontecer, acontece. Pode. E, tipo, ok, semana retrasada, a mulher da cozinha tava lá trabalhando e tal, e aí o marido passou mal e tal. Eu falei, cara, vai cuidar do teu marido, não adianta ficar aqui pensando, deixa que aqui eu boto a mão, entendeu? Perfeito. E aí, são situações, a gente né? mexe na equipe. Vai um parrigeiro que tava na frente, vai pra cozinha, eu vou pra parrige, a gente, sabe, a gente organiza, também vai, sabe, agora... Mas fica uma situação realmente excepcional, né? Mas a pessoa tá comprometida, né? Então é diferente, tu sabe avaliar quando o cara tá querendo dar aquela matadinha, né? Ou quando ele realmente tá com um problema. Ou se me faltou e não avisou, cara, e tu já fica com o pé atrás, sabe? Tipo, a pessoa é boa, mas... E daí, entendeu? E acontece, então, espera, acontece. Aí tu já fica meio atento, aí tu começa a querer perceber e ver o que tá acontecendo, sabe? E aí não é batata, tipo, até 3 meses tu já entendeu quem funciona, quem funciona. Eu sempre digo 3 meses, pessoal, é o tempo, né? Não é à toa que os contratos de experiência são, às vezes, 60, 90 dias, por ali tu já consegue mais ou menos avaliar. 45, aí, e aí tu consegue ver, batata, tipo, não tem. Nos primeiros meses tu já entende, mais 15 pra te ver o que é a pessoa. E às vezes os primeiros 45 é uma maravilha, né? Depois começa a cair também. Entende? E não adianta. Cada história é uma história. Qualquer teatro, uma hora vira verdade. Todos enxergam, sabe? Então tu vai fazer um teatro ali no primeiro mês, depois ele aparece. Então, tu pessoal, vai isso, né? Infelizmente o nosso tempo é curto, né? Passa rápido, né? Passa rápido, né? O Paulo trouxe aqui muitas histórias da vida real, né, gente? Que é o nosso objetivo, é a nossa metodologia, trazer a vida real de empreender, trazer como realmente tem que se cuidar da parte dos recursos humanos, né, dos colaboradores, das pessoas que tu coloca para dentro da tua empresa, né, porque ninguém quer colocar uma pessoa errada para dentro do negócio, mas para colocar a pessoa certa, para criar um time confiável, um time que realmente entenda a tua cultura empresarial, demora um tempo, né? Então a gente procura trazer aqui para vocês a vida como ela é. E como de costume, Paulo, sempre no final a gente dá 1 minuto para o convidado para que ele diga que assim, no seu entendimento, dentro da sua trajetória, em 1 minuto, qual seria a sintonia perfeita para o sucesso empresarial? Bom, eu vejo que a gente tem que olhar para dentro, sabe, do negócio, para dentro de si, em primeiro ponto. Eu acho que a sintonia do negócio, do CNPJ, onde está junto com a pessoa que está tocando ela, sabe? E se a pessoa se qualifica, vai atrás e busca, e olha para dentro aquilo que tem que ser feito no momento, as coisas acontecem. Daqui 5 anos, que vai lá, cara, daqui 5 anos, o que eu tenho que fazer agora? Sabe? Acho que esse é o principal. O que eu tenho que fazer dentro do meu negócio para qualificar ele, para melhorar o serviço, para poder cobrar mais, para poder melhorar o meu serviço dentro, sabe? Como é que eu posso qualificar o meu negócio? Eu acho que essa busca diária é uma receita importante. E aí não é só ficar olhando o negócio e não fazer. Depois é a mão na massa. E aí é trabalho. E aí eu vou pro trabalho, se tiver que eu botar o braço, coloco o braço em primeira pessoa, para as pessoas verem também o valor do trabalho dentro do negócio, que tu sabe fazer, que tu sabe acompanhar, e depois tu sabe delegar também o que tem que ser feito, entendeu? Então, eu acho que esse é olhar para dentro, ver o que precisa ser feito, qualificar o produto, qualificar o negócio e depois trabalhar. Ponto. Tá aí, pessoal, né? Sempre uma receita valiosa aqui para nós no final de cada episódio. E como de costume aqui, Paulo, a gente traz uma lembrancinha aqui do nosso apoiador da Finita Sexta. Pode abrir aí. Vamos ver aqui, é uma lembrancinha que o pessoal gosta bastante. Não dá para botar fora. Aquele velho, esse é o porta celular, é aquele velho bom café, né, que acompanha no nosso dia a dia da vida empresarial. Tá, legal. Uma lembrancinha. Já teve o café da manhã. Para acompanhar o café. Tá, uma lembrancinha que a gente faz, tá? Obrigado de coração pela presença, tá? Foram realmente histórias valiosas, ensinamentos assim muito pertinentes para nossa nação empreendedora aqui, para a família empreendedora. Queria te agradecer de coração e dizer que as portas estão sempre abertas, né? Seguimos aí conectados e sempre com aquela visão de estimular o empreendedorismo, aconselhar as pessoas, né? Contar histórias de sucesso, o que tem que ser feito, o que não tem. É isso que a gente busca trazer aqui para você que é empresário, para você que quer começar um negócio, que quer empreender. Esse é o Compliance Cast, então, a sintonia perfeita para o sucesso empresarial. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos e até breve. Até.